Boa noite. Meu nome é Carlos Baiman, eu sou médico da área de ortomolecular e da área de longevidade saudável. Já fui urologista durante 20 anos e há 8 anos eu faço essa área de ortomolecular e a área do protocolo Coimbra, que é o tratamento com altas doses de vitamina D para doenças autoimunes, criado pelo professor Cícero Gale Coimbra. E hoje minha convidada é a doutora Selma Mello, que é nutricionista, e a gente vai falar um pouco sobre leite de vaca, que é um assunto extremamente polêmico, e a gente vai colocar aqui nossas posições, nossos entendimentos sobre isso. Então, só um minutinho que eu vou chamá-la. Da início da live. Bom, Noite, Selma, boa noite. Como vai? Tá tudo em tô paz? Tá tudo bem. tranquilo? Tudo tranquilo, Ótimo. graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um assunto polêmico, correto? Correto e muito polêmico. É polêmico, inclusive, para os médicos, né? Tem médico que indica leite de vaca, tem médico que não indica. Bom, eu não estou aqui para avaliar isso daí. Eu queria avaliar à luz da ciência e à luz da natureza, como é que a gente pode posicionar o leite de vaca em relação a alimento. Então, o leite de vaca, Selma, parece que você não está conseguindo entrar aqui direito. Oi, Bom, tô normal. você está me vendo? O pessoal está ouvindo bem? Vamos. Normal, tô lhe vendo e tô ouvindo. O senhor tá me ouvindo? Doutor Fabiano, um grande abraço. Estou ouvindo bem. Então, vamos lá, Selma. Ó, vamos lá. Em condições normais, você indicaria leite de vaca para um cliente seu? Não. Por quê? Para chegar nessa resposta, deixa eu só explicar um pouquinho o que é o leite, né? Que a gente precisa, é um alimento primordial, mas em certa fase da vida e cada ser. Oi, Continue. oi? Né? Então, o leite, ele é primordial em certo momento da vida. Todo mamífero, o que é o leite? É um fluido que o mamífero produz quando está esperando seu filhote. Então, na gestação, quando o mamífero, no caso o animal, ele tem o seu filhote, então o leite é o alimento primordial para aquele filhote. Então, nós humanos temos os nossos filhos, nós amamentamos. Então, a vaca vai ter o leite para amamentar o bezerro. E assim sucessivamente. O cachorrinho vai ter o leite para alimentar seu filhote. A Ela, né? gatinha vai ter o leite para alimentar o seu filhote. Então, cada espécie produz esse fluido com nutrientes essenciais para nutrir aquele filhote. Bom, Então, cada espécie. então leite é específico para cada espécie, não é isso? Exatamente. Infelizmente, o ser humano é o único ser, é a única espécie que desmama da sua mãe e troca seu leite por de outra espécie. Então, não é comum você ver animais amamentando em animais diferentes. Por exemplo, um cachorro amamentar em um gato, em uma vaca, em um porco. Claro que de vez em quando aparece na internet algumas imagens dessa forma, mas não é comum, não é natural. Né? Mas infelizmente existe uma indústria que propôs como cultura, nossa, isso é uma cultura, isso não tem a ver com nutrição, é mais cultura. Inclusive é uma indústria muito forte, porque são produzidos mais de 700 toneladas de leite ano, né? Então é uma indústria forte e até essa questão que o senhor falou, né? Muitos médicos indicam, outros não indicam, é polêmico. Por quê? Porque existem estudos que são a favor, existem estudos que são contra, mas vamos dizer assim, qual hoje, nos estudos, né, que são disponíveis, qual indústria vai financiar um estudo que seja de algo que não é para comercializar?
Então, ele vai financiar algo que seja para comercializar. Ok. Então, estudos que comprove algo que não faça parte da fisiologia, porque isso não faz parte da fisiologia. O ser humano beber leite de outro animal não faz parte da nossa fisiologia, Eu estava vendo né? aqui, inclusive na composição, que o leite materno tem 16 gramas por litro, 16 gramas de proteína por litro de leite. O leite de vaca tem Exatamente. 35 gramas de proteína, né? É, Exato. tem uma história que a gente fala que é do número 6, né? Uma ratinha, ela leva 6 dias para dobrar de peso, um bezerro 6 semanas e uma criança 6 meses. Então, os leites são diferentes, obviamente, lógico. E uma coisa importante, o leite materno tem 5 a 7 gramas de caseína, enquanto o leite de vaca tem 27 a 30 gramas por litro da caseína, que é uma proteína. Exatamente. Posso complementar a respeito da Pode. composição? Então, como o senhor falou, né? O leite é o alimento da mãe para seu filhote. E o alimento ele precisa ter nutrientes que a gente chama assim de macronutrientes e micronutrientes suficientes para alimentar aquele filhote. Então, os macronutrientes são proteínas, lipídios, carboidratos, os micros são vitaminas e minerais. Só que, como o senhor falou, né? O leite de vaca, em relação comparando com o leite humano, ele tem 10 vezes mais calorias que o leite humano. Ele tem 3 vezes mais proteína que o leite humano. Só que o problema dessa proteína é o seguinte: existe uma proporção de proteína e soro, né? Que a gente fala o soro do leite. Então, o leite humano, ele é 80% soro e 20% caseína. O leite de vaca não, é o contrário. O leite de vaca é 80% caseína e 20% soro. Então, o que é que isso vai impactar na nossa fisiologia digestiva? Primeiro, que essa caseína da vaca, a estrutura dela é diferente da caseína do ser humano. Então, por aí já se vê que não é tão digerível, né? E outra coisa, a caseína do leite da vaca, ela é gigantesca. Então, por isso que, por exemplo, uma criança não deve tomar leite de vaca menos de 1 ano, porque a criança não tem estrutura para digerir aquilo. Ela não tem o trato digestivo específico para receber aquele alimento. Tanto é que crianças que trocam o leite materno por fórmulas são muito mais doentes, muito mais alérgicas, vivem tendo febre, gripe, alergias e outras doenças, né? Porque não digere aquilo. Depois eu vou explicar um pouquinho a respeito da alergia, digestão, né? Ainda tem bastante assunto. Mas outra coisa também interessante nas proteínas é que esse 20% das proteínas de soro, existe uma proteína que a gente não tem no leite humano, que é a beta-lactoglobulina. Então, a beta-lactoglobulina é uma proteína que não existe no leite humano. Então, imagina assim, pessoal. Se tem uma proteína que não existe no nosso alimento, que é específico para a gente, para nutrir nossas células, então a gente não tem enzimas, vamos dizer, enzimas são as tesourinhas que cobra, porque assim, que corta essa proteína, ela corta, porque quando a gente come proteína, ela precisa ser digerida, precisa ser cortada em aminoácidos para a gente poder absorver. Então, se a proteína não tem quem corte ela, quem quebre ela, quem digira ela, ela vai ficar lá no intestino, causando reação imunológica, reação alérgica, reação inflamatória e muito mais que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, doutor? É isso aí. Deise, boa noite, Deise. Seja bem-vinda. Então, veja bem, eu tenho uns pensamentos independentes aqui. Eu acho o seguinte, vamos lá. Primeira coisa que me vem à cabeça. Dente. O leite é líquido porque o filhote ou o filho, a gente não tem dente, ok? Então, ele precisa de alguma coisa líquida. Ele vai mastigar como? Segunda coisa, Exatamente. a impressão que me dá é que quanto mais branco o leite, pior ele é. Porque
Você pega desculpe, mais branco o leite, que horror. Quanto mais branco o queijo, pior ele é. Então, para mim, eu não teria coragem de comer ricota e teria muita resistência em comer queijo coalho, a não ser que não me restasse saída. Fora isso daí, eu acho que aqueles queijos envelhecidos e curados e tudo pode até fazer menos mal, porque as próprias bactérias e fungos contidas nele vão digerindo as proteínas e a lactose para poder até se alimentar e tudo. Então, queijo amarelo é um queijo muito mais saudável do que um queijo branco. Amarelo de verdade, não tingido de amarelo. Esse é um ponto importante que eu acho. Outra coisa que muita gente pergunta e confunde. Eu tenho intolerância à lactose. Para mim, intolerância à lactose é a condição normal do indivíduo adulto. Não é uma doença. Exatamente. Exatamente. E o indivíduo acha que quando tem intolerância, ele tem uma doença que ele precisa retirar o leite, porque, infelizmente, ele não produz a lactase, que é a enzima que quebra a lactose, que é um açúcar complexo em duas partes. Explica um pouquinho do que é lactose e de como é que ela é digerida no intestino. Então, a lactose é o açúcar do leite. Então, como eu falei, né? O leite ele é composto de proteínas, carboidratos e gorduras. Então, o açúcar é o carboidrato. Então, a parte do carboidrato do leite é a lactose. Então, quando a gente se alimenta desse carboidrato, quando a gente se alimenta desse açúcar, ele precisa ser quebrado, como eu falei na proteína, né? Ele precisa ser digerido, precisa ser cortado as tesourinhas, para a gente poder absorver. Então, quando a gente é criança, a gente tem uma enzima, a gente produz uma enzima, que, como o senhor falou, que se chama lactase. Então, a lactase vai lá e quebra esse açúcar. Só que assim, na medida que a gente vai crescendo, a gente não precisa do leite mais, então o nosso intestino não produz mais essa enzima. Então, a gente não tem mais ela. Claro que algumas pessoas não produzem, tem algumas pessoas que produzem em menor quantidade e outras ainda tem, isso é muito individual. Mas o normal, o natural, é não ter mais essa lactose na medida que a gente vai envelhecendo, porque a gente não precisa mais a lactase, né? A gente não precisa mais estar quebrando o açúcar. Então, essa enzima, ela pega a lactose e transforma ele em duas moléculas, que é a glicose e a galactose. Então, essas moléculas, a lactose vai ser quebrada em duas moléculas, essas moléculas que eu falei, para ser absorvida. Então, muitas pessoas acham que o problema do leite é a lactose. Muitas pessoas dizem assim, mas eu tomo leite sem lactose. Outra coisa, outro mito, esses leites, esses leites que se vendem, que tem assim, sem lactose. Não é sem lactose não, pessoal. Tem lactose sim. Agora, lactose. Eles acrescentam a lactase para fazer a quebra, porque se você não faz a digestão desse carboidrato, ele vai ficar lá fermentado. Então, se fermenta, você vai ter problemas gástricos. Então, você vai ter indigestão, você vai ter distensões, você pode ter diarreia ou, dependendo do caso, tem pessoas que têm constipação. Isso é muito individual, mas o normal é a diarreia e outros sintomas. Então, o leite é para ser desmamado. Porque a lactase vai na medida, vai diminuindo a produção, então a gente não precisa mais dela. É isso que acontece. Perfeito. Não é isso, doutor? Outra coisa também, embora... só um pouquinho, pessoal. Gabriel... Esse Gabriel, rapaz, é um negócio sério. Gabriel, deixa tua mãe trabalhar, Gabriel. Não é? Eu falei para ele, não fala enquanto eu estou na live. Desculpa, pessoal. Então, o que acontece? A lactose, esse açúcar, embora não seja tão... O problema é mais as proteínas do leite, mas já existem doenças autoimunes, né? Que, como eu atendo doenças autoimunes, então já existem doenças autoimunes relacionadas à lactose também. Por quê? Porque aquele açúcar não é digerido, fica lá no intestino causando fermentação ou alimentando cepas de bactérias que não deve e causando um desequilíbrio na microbiota e causando desequilíbrio, vai ter processo inflamatório, vai ter dano celular, vai ter hiperpermeabilidade, gatilho para uma doença autoimune. Perfeito.
Exatamente. né? Então, veja bem, A, continue. a respeito dos nutrientes ainda que a gente estava falando, né, da caseína. A caseína, existem tipos da caseína, que eu falei sobre essa indústria láctea, né? Existem os tipos de caseína. Existe a caseína tipo A1, que é a mais comum no Brasil, e existe a caseína A2. No Brasil, perdão, é nas vacas holandesas. Então, as vacas holandesas é o mais comum no Brasil. E as que produzem a caseína A2, que não é tão inflamatória quanto a A1, é mais as vacas zebu, é mais nos países europeus, por exemplo, como França. Aqui não é comum, mas por que não é comum? Porque, como eu falei, existe a indústria láctea, eles produzem 700 toneladas de leite por ano. Então, 90% desse leite é leite de vaca. Então, uma vaca holandesa, por exemplo, produz por ordenha 60 litros de leite. E outra coisa, a zebu produz 4 litros de leite. Então, a indústria vai querer ter várias vacas que produzem 4 litros? Não vai, Não, porque elas vão ter exatamente. que milhares de vacas. Apesar de que eu vi o ano passado, eu já procurei, não achei mais, uma reportagem que o pessoal em São Paulo tem uns fazendeiros lá, uma fazenda lá, criando esse tipo de vaca para ter aqui no Brasil o leite com a caseína A2. Eu achei bem interessante, mas eu não achei quem Mas são mesmo eles. assim, o leite continua sendo um alimento Continua. inflamatório. Exatamente, continua, porque não é só caseína, né? Como a gente falou, existem as outras proteínas também que a gente não digere e, como eu falei, a caseína, a estrutura, mesmo sendo A1, A2 menos inflamatória ou não, a estrutura é diferente, né? Então, leite de É, vaca é provisível. na realidade, a caseína A1, ela tem cento e tantos aminoácidos. No aminoácido 67, a caseína A1 tem o aminoácido na posição 67, tem a histidina. E a única diferença para a caseína A2, que é menos agressiva, é que nessa posição 67 tem a prolina. É só isso. É uma pequena modificação estrutural que modifica o resultado final. A caseína A1, quando bate no seu estômago, ela vira caseomorfina. E a caseomorfina, morfina é um derivado sintético, né, da É a case... heroína na caseína Ah, 1. desculpa, E a ela caseína. vai tornar você dependente, né? Vai causar vício, vai causar adicção e pode causar síndrome de Exatamente. abstinência, entendeu? Exatamente. É aquela pessoa que diz assim: ah, eu deixo qualquer coisa, mas eu não deixo de comer leite. Na verdade, ele está viciado, né? Porque essa casmofina cria um vício. E, Então, por isso que tem muitas pessoas que sofrem, inclusive, como o senhor falou. e a Tem, caseína tem problema A2, de ela não forma casomorfina. Então, a caseína A2, ela é muito menos agressiva e tudo. Então, muita gente vai chegar e fala assim, e onde é que eu vou buscar cálcio para formar os meus ossos, para eu não entrar numa situação de osteoporose osteoporose. ou osteopenia? Exatamente. Bom, onde é que se vai? Exatamente. Porque o boi também não toma leite. E se você olhar, ele tem um osso que sai de perto. Se um pedaço de osso dele pegar na sua cabeça, racha ao meio. Mas ele não toma leite. Então, onde é que ele vai buscar? Eu sei que ele é um animal diferente. É um mamífero, mas é um herbívoro e ruminante. Eu quero saber o seguinte: quando uma pessoa no seu consultório pergunta, mas aí, onde é que eu vou colocar, onde é que eu vou buscar o cálcio? O que é que você responde? Se eu não posso tomar leite? Eu respondo que o que acontece? A maioria dos alimentos, ele tem cálcio. Então, a maioria dos alimentos tem cálcio e cada alimento tem a sua biodisponibilidade. Só que, como eu falei antes, os micronutrientes, eles precisam que o leite fornece para a gente, eles estão em equilíbrio.
né? Então, nos nutrientes, vamos dizer assim, nos alimentos que vêm da terra, esses micronutrientes também estão em equilíbrio. Então, o leite, por exemplo, o leite, quando você come o leite, como o senhor falou, né? A vaca come o cálcio de algum alimento. Então, a gente também, a gente come o cálcio de algum alimento. E essa questão de osteoporose e leite, isso é mito, porque o leite, ele é rico só em cálcio. Ah, tá. Aí a pessoa diz assim, eu tenho osteoporose, vou tomar leite para melhorar a osteoporose. Só que assim, você vai estar tomando cálcio. Só que o cálcio, ele não tem um GPS, né? Escrito assim, vá direto para o osso. Não tem. Os nutrientes, eles atuam em sinergia. Então, um precisa do outro. Então, não é só se alimentar de alimentos ricos em cálcio. Precisa os outros nutrientes também. Por exemplo, voltando para o leite de vaca. O leite de vaca tem 9 vezes menos magnésio que o leite humano. Então, o que que acontece? A gente precisa de magnésio para o metabolismo desse cálcio, não é, doutor? Magnésio, K2, vitamina D. Então, não é só se alimentar de cálcio. Não é só, por exemplo, você que suplementa cálcio. Você precisa ter cuidado, não é isso, doutor, sobre a suplementação? Perfeito. Então, veja bem. Inclusive, isso aí serve para médico também que vai para as rádios aqui do Recife falar que cálcio é fundamental para formar o osso e manter o osso íntegro. Veja bem, é de graça aqui, a aulinha é de graça. O cálcio, na hora que você ingere, ele chega no intestino. Para ele entrar, ele precisa bater numa porta. E essa porta, quem abre é a vitamina D. Engana-se muito quem acha que a vitamina D pega o cálcio e leva ao osso. Não leva. A vitamina D, ela, em relação ao cálcio, ela funciona como um porteiro. Abriu a porta do intestino para a corrente sanguínea. Então, o cálcio entrou na corrente sanguínea. E aí? O cálcio é branco, o osso é branco, eles vão se achar? Não. O cálcio entra e, digamos assim, pergunta para a vitamina D, onde é que fica o osso? Eu estou indo para lá. A vitamina D, eu não sei. Mas pergunta para aquele rapaz ali, K2, que é a vitamina K2, aonde fica o osso que ele sabe. Então, a vitamina K2 não é a K1, é a menaquinona, e geralmente do tipo 7, MK7, K2 do tipo MK7. É o carrinho, é o transportador que leva o cálcio até o osso. Está resolvido? Não. O cálcio é meio cheio de frescura, só fica no osso se tiver um companheiro chamado magnésio. Não só magnésio, mas silício, boro, manganês, colágeno tipo 1. Ele precisa disso para poder ficar no osso. Então, você tem que estar bem nutrido, bem alimentado. Você não vai achar isso em alimentos industrializados. Fim de papo. Então, Exatamente. para que o cálcio se integre ao osso, para que o cálcio seja fixado ao osso, ele precisa de tudo isso. Nos homens, do hormônio testosterona, e nas mulheres, dos hormônios estradiol e progesterona. Então, por isso que mulher, no momento que ela entra no período da pós-menopausa, ela em 2 ou 3 anos, ela muitas vezes perde o osso. E não adianta você colocar cálcio que não vai chegar ao osso. Pode dar a quantidade que der. Se você não tiver vitamina D, não tiver K2, não tiver magnésio, não tiver boro, não tiver silício, não tiver colágeno, não tiver manganês, não tiver uma regular quantidade de hormônio, esse cálcio vai ficar perdido e ele vai para outros lugares. Um lugar que ele gosta muito de ir é coronária. Que entendam, todo infarto por obstrução de coronária, ele não é causado pelo colesterol. É muito mais, assim, o colesterol é um apagador de incêndio. O cálcio tem um papel muito mais fundamental na obstrução de vasos do que qualquer um outro elemento. Isso é importantíssimo. Segunda coisa, esse cálcio pode ir formar bico de papagaio, formar tendinite calcificada, pode formar cálculos renais. Então, cálculo renal, às vezes, não é a ingestão de cálcio que causa isso. Ou que você tem que diminuir a ingestão. Você tem que adicionar magnésio para que esse cálcio fique fixado no osso e não seja filtrado excessivamente no rim e consiga formar cálculos. Então, a explicação é essa.
de graça. Simples. Você não precisa de leite para manter seus ossos saudáveis. Inclusive, você pode tomar leite e ter ossos péssimos. É o que mais acontece por aí. Exatamente, né? É como você estava falando hoje a respeito dos países, né? Existem países que é comum eles consumirem não consumir leite, como o Japão e China, e não tem índice altos de osteoporose. Já existem outros países que é comum a cultura do consumo do leite e são campeões em pessoas com fraturas e osteoporose. Então, não é só o cálcio, não é só o leite fonte de cálcio, até porque também, como eu falei, da biodisponibilidade, como o leite tem o leite de vaca, tem muita caseína, ela forma um sabão com esse cálcio e não permite a absorção dele. Então, a biodisponibilidade é muito menor em relação a outros alimentos, né? E sem falar no desequilíbrio de micronutrientes, de outros minerais necessários para levar ele para onde ele tem que ir. Né? Então, não é só isso. Outro mito também de leite de vaca em relação à gastrite, né, doutor? É. Muitas Já em pessoas, muitas pessoas 1986, isso aí já foi refutado. Por exemplo, se você tem uma gastrite por excesso de ácido, duas coisas que aumentam a produção de ácido é proteína, e o leite tem demais, e cálcio. Essas duas coisas aumentam a produção de ácido. Então, 2 horas depois que você toma o leite, você está com o seu estômago fervendo em ácido. Pode crer. Esse é um mito que já morreu há muito tempo, ainda bem. Porque é não só tem o menor sentido. Em outras palavras, porque eu recebo muitas pessoas assim, mas quando eu tenho gastrite eu tomo leite e alivia. Esse alívio é algo assim, como é que eu posso dizer? É uma sensação de alívio, mas por quê? Porque o leite, ele é levemente alcalino. Ele é um pouco ácido ainda, quase neutro. E o pH do intestino, ou do estômago, ele é extremamente ácido, 2,5, 3,5. Então, quando você tem a camada do estômago, aí para proteger do ácido clorídrico, não bater na camada do estômago, tem uma mucosa. Então, se você está com essa mucosa prejudicada, então o ácido clorídrico bate ali, forma feridas, que é a gastrite. Aí você toma, aí isso fica ardendo, queimando, aí você toma o leite, aí alivia, por quê? Porque é levemente alcalino. Então, aliviou aquela sensação. Só que esse leite é um alimento e precisa ser digerido. Para ele ser digerido, precisa de ácido clorídrico. Então, o que é que o estômago faz? Produz mais ácido clorídrico. Então, produzindo mais ácido clorídrico é o efeito rebote. Então, se você tem problema de gastrite e fica dizendo assim, eu fico tomando leite para aliviar, não faça isso. Porque pode piorar muito mais a longo Perpetuar o prazo. problema. Tem outra coisa, vamos dizer que a doutora Selma é uma produtora lá de leite e tudo, e alguém chega lá e diz, se você der e essa injeção de hormônio à vaca aqui, ela vai produzir 5 vezes mais. Bom, você faria isso? Como empresário, sim. Só que, no momento que se faz isso daí, você está colocando uma espécie de hormônio sintético no organismo da vaca para ela produzir muito mais leite. Então, uma mama que era feita para produzir X quantidade de leite, ela vai produzir muito mais. A própria mama, a vaca, ela vai se inflamar. E ela pode produzir pus. E isso você vai ter que limpar depois com alguma substância ou com um antibiótico. Mas acontece uma outra coisa. Ao mesmo tempo que se consegue produzir leite, se consegue engravidar a vaca. Quando um mamífero está grávido, a mulher também, existe um hormônio chamado estrona. É o hormônio E1. E a estrona é um hormônio construidor, é um hormônio proliferativo. É um hormônio que ele vai construir o bebê, vai ajudar a construir, porque ele é proliferativo, diferente do estriol, que é o E3, que não é um hormônio proliferativo. O que é que vai acontecer? A quantidade de estrona aumenta 1.000, 1.500 vezes no sangue, chegando sai de 80, 90, 100 para 8.000. Quando isso acontece no leite de vaca também, tudo, a grande quantidade de estrona na circulação, por exemplo, de um homem, pode causar, numa situação de câncer de próstata, um agravamento. Porque a estrona ela vai estimular o crescimento celular.
E não importa se esse crescimento celular é um crescimento normal ou é um crescimento cancerígeno. Então, existem, pelo que eu consegui ler aqui, mais de 50 frações hormonais bovinas estranhas aos humanos nesse leite empacotado UHT que tem aí. Significa Ultra High Temperature, ou seja, temperatura ultra elevada, que é uma forma de pasteurizar, de esterilizar o leite. Então, esse é um outro problema. É o problema da estrona no leite de vaca, principalmente para homem e para mulher em relação ao câncer de mama. E isso não é levado em Exato. consideração. Isso. Outra coisa também, o leite, esse que o senhor falou, né? Esses leites aí de caixinha, de lata, seja lá o que for. Se você for ler os ingredientes dele, aquilo não era nem para ser leite, minha gente. Leite é leite. Se você for ler os ingredientes, está lá. Bebida à base de trifosfato, difosfato, monofosfato, vários conservantes. Então, aquilo tudo são químicas. Imagina assim, se você pegar um leite, você tira um leite da vaca, vamos dizer da vaca. Você tira o leite da vaca, se você não tomar, vamos dizer, em 2, 3 dias se estraga. Aquela caixinha dura meses ali. Então, imagine que enquanto mais o prazo de validade é maior, mais prejudicial ao Pois seu é, organismo, porque mais química tem ali para conservar aquilo. um alimento, para Né? ser considerado saudável, ele tem que ter uma coisa chamada perecibilidade, ou seja, é a capacidade dele apodrecer. Quanto mais rápido ele apodrece, mais natural ele é. Claro que você vai comer enquanto ele não apodrece. Porém, você compra um líquido branco, que pode ficar meses numa prateleira que nem refrigerada tá, e chamar isso Pois de é, alimento, para mim isso é complicado. exatamente. Então, e outra coisa também importante. Como eu falei, né? Só para as pessoas terem ideia de tamanho da caseína, existe um peso molecular que é o tamanho dessa proteína. Então, o nosso intestino ele suporta até 100 mil Daltons, que é o tamanho para ser quebrado, para ser digerida essa proteína. A caseína ela tem 140 mil, 150 mil Daltons. Então, é muito grande. E isso fica lá no intestino, causando inflamação, causando processos alérgicos, causando, como eu falei no início, né? Problemas de motilidade do trato digestivo. Então, não é alimento para nós, né? Infelizmente, Verdade. não é. Jailda pergunta, qual o leite de verdade? Olha, para o bezerro é o da vaca. Para o ser humano é o leite materno. Para o cachorrinho é o da cadela. E tem mais, eles vão tomar durante um certo tempo, até uma determinada faixa etária. Quando ele puder mastigar, acabou o leite para ele. Para a gente, não. Agora, existe algum produto derivado de leite que seja saudável? É possível se obter um produto saudável derivado de leite de vaca? Se a gente pensar assim, se a gente pensar na proteína, existe alguns queijos, como o senhor falou, curado, que a proteína está mais quebrada, então é menos alérgicos. Mas ainda não é um alimento para o ser humano. Existe, vamos dizer assim, o queijo. No geral, né? A outra coisa também, que eu esqueci de falar. O leite, ele tem um verme que se chama Euritrema. Cadê o nome dele aqui? Euritrema pancreático. Então, esse verme, ele gosta de comer a insulina. Insulina é o hormônio que pega a glicose e coloca nos tecidos. Então, esse verme, ele vai lá e come essa insulina. Então, o que que acontece? Só que, assim, dependendo do caso, ele não tem paciência de ficar esperando a insulina e vai lá no pâncreas. E existe no pâncreas uma região que são as ilhotas de Langerhans, que produz a insulina. Então, esse verme, ele começa a destruir essas ilhotas. Então, quando ele começa a destruir essas ilhotas, começa a liberar peptídeos
que formam peptídeos, são aminoácidos, uma cadeiazinha juntinhos, aminoácidos um juntinho do outro, que forma proteína. Então, peptídeos que formam o tecido dessas ilhotas. E começa essa proteína começa a andar o corpo. Só que assim, já existem estudos relacionando esse verme a doenças autoimunes do diabetes tipo 1. Porque se as ilhotas estão destruídas, como vai produzir insulina? E produz a diabetes tipo 1. Eu achei bem interessante isso, né? Porque eu Bom, sempre isso relaciono aí doenças autoimunes mostra o seguinte, às... que medicina não tem... medicina é a ciência das verdades transitórias. E que não existe dono de medicina. Aqui no Recife, tem alguns grupos que se acham donos da medicina. E não é verdade, porque cada vez que eu estudo mais eu tenho a noção de que eu sou burro, porque eu não estou entendendo nada. Eu estou vendo que o ser humano é um ser de inúmeras camadas de complexidade. E cada vez mais você vai descobrindo coisas. O grande problema nosso foi que 70, 80 anos atrás a gente tomou o caminho do uso de medicamentos. E o uso de medicamentos, invariavelmente, não cura ninguém. Diminui um pouco dos sintomas e tudo, mas curar, não cura não. Eu sei que tem algumas situações onde você tem que entrar pesado mesmo, aí vale tudo. Mas em condições de normalidade, para você criar saúde, manter saúde, você tem que se afastar de medicamento. Essa é a grande verdade hoje para mim. Num determinado momento onde você já tem uma doença instalada, que você já está grave, que você já está caminhando para uma situação difícil e tudo, aí vale tudo. Para obter saúde e para recuperar a saúde, você precisa se aproximar da natureza. E a natureza mostra muita coisa interessante que a gente não quer ver. A gente quer ver a praticidade de chegar num lugar e comprar tudo e tudo. Não quer ter uma certa dificuldade para ir numa feira orgânica e outras coisas mais. Eu acho que isso complica bastante a nossa vida. A gente está vivendo muito mais tempo e vivendo com uma qualidade péssima. Metade da vida da gente é tomando remédio, metade da vida da gente é pagando fortunas para obter a saúde que foi desperdiçada pela falta de informação. Exatamente. Como eu atendo, vamos dizer assim, mais de 90% dos pacientes é doenças autoimunes, eu queria relacionar mais um pouquinho essas proteínas às doenças autoimunes. Então, a relação delas, né, que eu falei a respeito do verme, mas não é só o verme, não. Mas antes de falar delas, eu preciso explicar aqui. Como eu citei antes, quando a gente come o alimento, ele precisa ser bem digerido, principalmente as proteínas, para não chegar pedaços grandes lá no intestino e ficar causando reação de sensibilidade. Então, se causa reação lá de sensibilidade, tem processo imunológico inflamatório. Então, o que é esse processo inflamatório? As células do intestino, elas são juntinhas assim através de umas junções. Então, quando tem um processo inflamatório, essas junções se quebram das células epiteliais e começa a ir para a corrente sanguínea partículas que não deveria. Então, partículas dessas proteínas que não são digeridas do leite de vaca vão para a corrente sanguínea e o sistema imunológico, o que é que faz? Ataca como se fosse um invasor. E atacando, e se você tiver uma predisposição genética a perder tolerância imunológica é você o sistema imunológico não saber o que é seu e o que não é, tipo assim, ele tem que atacar o invasor, não seus tecidos e teus órgãos. Então, começa a atacar alguns órgãos. Então, existe o que a gente chama assim de mimetismo molecular dessas proteínas do leite com alguns tecidos de órgãos, por exemplo, que eu relacionei aqui. Então, lembra que eu falei que 20% das proteínas do leite de vaca são do soro do leite. Então, essas proteínas do soro do leite, que é a beta-lactoglobulina, que a gente não tem como digerir ela. Tem outra também, a albumina sérica bovina e a lactoalbumina. Então, a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, síndrome nefrótica, por exemplo, também, né? Elas estão relacionadas à albumina sérica bovina, a doença de Bechet, a caseína, a uveíte, lúpus, a caseína, a Sjögren também, doença celíaca, a caseína também, minha gente. Então, essa questão do processo inflamatório, você precisa ver o que você está comendo. Leite é um dos alimentos tão inflamatório quanto outros, claro, que no momento hoje a gente está falando do leite.
Então, você precisa rever alguns conceitos. Aí as pessoas dizem assim, mas eu vou comer o quê agora? Porque eu adoro leite, eu escuto muito, né, dos pacientes. Eu adoro leite, eu adoro queijo, né? Tem pacientes que comem até escondido, eu puxo as orelhas. Mas existem vários alimentos, minha gente, a natureza. Se você parar, quando eu começo a fazer o planejamento alimentar, a pessoa diz, minha nossa, eu tenho tanta opção assim. Eu disse, pois é, né? Mas se você é daquele que não vive sem o psicológico do queijo, então faz um vegano, faz um de sementes. Claro que nós trabalhamos também com o protocolo Coimbra, então eu tenho pacientes que fazem o protocolo Coimbra. Esses pacientes não é para você. Então, nem todos os queijos veganos, inclusive de amêndoa, é para você. O de castanha, de caju ainda vai? Mas o de amêndoa não, tá bom? Mas no geral, sem pessoas que não estão fazendo protocolo Coimbra. Gosta de queijo? Então faz um de amêndoas, faz um de castanha, fica muito gostoso. É, E tem outras opções. eu vou responder a Laísa aqui. Laísa, você está falando do seu bebê que é extremamente alérgico e tudo, que tem 4 meses, mas a gente não pode responder o que a gente deve substituir, como a gente deve substituir o leite que ele toma. Infelizmente, por aqui não dá para fazer isso, nem é o objetivo daqui e tudo. Pão com manteiga é sagrado, eu vi aqui. Bom, eu acho ótimo e tudo, mas, bom, tenho minhas opções. É. Queijo de búfala. O A gente queijo, o faz outra queijo, o live de queijo de pão, né? búfala é menos alergênico do que o queijo de leite Sim. e vaca. Não tem como se esconder, doutor Carlos, que você comeu algo que não deve. De vez em quando eu faço isso também. Bom, gente, é o seguinte, isso é um assunto palpitante, né? Um assunto controverso ainda, não era para ser. A gente está começando a entender como é que as coisas funcionam. Quanto mais longe da natureza a gente fica, pior a gente evolui. Tudo. Então, eu gostaria de saber o seguinte, alguém perguntou logo no início sobre manteiga clarificada. Qual o benefício que ela pode trazer em relação à manteiga comum? Ou manteiga ghee, como o pessoal chama, ou manteiga de garrafa, né? Não é isso? Isso. A questão da manteiga ghee, a manteiga clarificada, ela passa por um processo de cozimento onde ela perde as proteínas, ela perde o açúcar, ela perde as toxinas que tem e fica só a gordura, só fica os ácidos graxos da manteiga. Então, é uma manteiga bem mais saudável do que as outras. Porque não vai ter a proteína, não vai ter o açúcar, que é a lactose, e não vai ter as toxinas presentes naquele alimento. Então, é bem mais saudável, sim. Pois é, doutora. Quer falar alguma coisa específica sobre, Quero. sobre o leite? Quer dar o Eu seu, queria o seu fazer um encerramento aí? desafio. Como? Eu queria fazer um desafio. Porque muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu como eu tomo leite, eu como queijo e não sinto nada. Eu escuto muito, eu não sinto nada. O que é o nada para você? Né? O que é um nada? Então faz assim, faz um desafio. Você que adora leite, você que adora queijo, passa, olha só, leite e derivados está relacionado a doenças alérgenas, né? Que a gente não falou muito de alergia, mas doenças autoimunes, que é o nosso público, mas ó, doenças como otite, sinusite, amidalite, todas as ites que você imaginar, asma, Dermatite, fadiga, dor de rinite. cabeça, insônia. Então, tudo isso está relacionado Pois é, indiretamente. Então, todo mundo o fica, desafio todo mundo fica esperando que os sintomas sejam gastrointestinais. E os sintomas exatamente. podem não ser. Uma, uma enxaqueca pode ter a ver com leite. É um sintoma Uma dor articular. extra-digestivo. Não é isso? Ó, Exatamente. estou falando aqui caspa. Caspa, sim, caspa tem a ver com. Tem gente que começa a tomar leite, começa a ter caspa. E tudo tem inúmeros sintomas e tudo. E eu sei claramente quando o indivíduo está viciado em queijo, quando está viciado em alguma coisa. Ele sempre bota no diminutivo. Mas, doutor, o meu queijinho, vai tirar meu queijinho, vai tirar o meu pãozinho. Ô, doutor, meu whiskyzinho, minha cervejinha. Toda vez que tiver no diminutivo, é vício. Doutor, eu só fumo 3 cigarrinhos por dia. 3 cigarrinhos, sabe? Whiskyzinho.
Entendeu? Doutor, você tirou o meu queijinho, tirou o meu pãozinho e tudo, mas é para o seu próprio bem. Em um determinado momento você se adapta a isso e não vai querer comer mais. Se você acha que retirou isso e não melhorou nada, volte a comer. Você é livre para isso daí. Ofertas não faltam no mercado. Exatamente. Não é isso? Então, passe, né? Como eu estava falando, o desafio, passe 30 dias sem comer, 30 dias, e observe o seu corpo. E depois retorne a comer para você ver. Se você não sentir nada, nada em relação ao que a gente falou aqui, em relação à amígdala, ficar irritada, a ter insônia, dores articulares, enxaqueca, manchinhas na pele, se você não sentiu nada, ok. Você você é uma exceção. Mas a maioria das pessoas volta a ter alguma coisa, até que nem relacionava ao queijo antes, nem relacionava ao leite antes, achava que era normal. Há anos tem esse sintoma que já tem esse sintoma como normal. É muito comum a gente ver isso. Mas faça isso para você ver. O senhor falou a respeito de caspa, alguém perguntou de caspa. Então, a relação do leite com acne. É muito comum quando as pessoas têm acne, retira o leite, melhora a acne. Por quê? Porque o leite, a pele, ela tem uma microbiota. Cada órgão nosso tem uma microbiota específica. E o leite, ela alimenta um tipo de bactéria, claro que indiretamente, né? A digestão indiretamente, os nutrientes que ele tem. Então, alimenta essa bactéria e ela cresce. E ela produz uma substância que faz com que essa acne, que essa célula se inflame e produza acne. Então, tem relação, sim, é verídico. Pois é. Então, falaram sobre whey protein. Eu prometo que nós vamos fazer uma live sobre whey protein. Ok, Selma? A gente vai estudar um pouquinho esse assunto para passar informações recentes. Acho que foi a Fernanda aqui, não sei se foi Fernanda, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que falou sobre... Cláudia Mendes Maia. Cláudia, a gente vai fazer... de um grande talento e de uma grande competência. Então, foi um prazer enorme, Selma, conversar com você. Nós vamos fazer outras lives. A gente vai fatiando isso daí. A gente vai falar sobre pão, a gente vai falar sobre whey protein, a gente vai falar sobre creatina, a gente vai falar sobre lectina, vai falar sobre uma série de coisas. Eu gostaria de agradecer a sua participação e vou deixar esse minutinho final para você fazer as suas despedidas. Um grande abraço a todos e boa noite. Obrigada, doutor, pelo convite. Obrigada por todos que estão aí presentes, que nos acompanharam por essa hora, né? Espero ter ajudado com pequenas informações, mas eu sei que uma pequena informação pode fazer diferença na vida de alguém. Então, obrigado pela presença de todos, né? E obrigado, doutor, por fazer parte também da sua equipe no seu consultório. É um prazer, né? É um prazer estar aqui fazendo live com o senhor. E até a próxima. Estou à disposição. Pessoal, boa noite, durmam bem. Amanhã é um outro dia. Muito obrigado a todos, um grande abraço. E eu vou deixar a live salva lá no meu feed. Um abraço, até mais. Tchau.